amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é o Espiritismo e a Organização Celular. Olá, você está na TV Mundo Maior e esse é o seu programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós temos a visita da doutora Elisa Pacheco, da Associação Médico Espírita do ABC, e ela vai falar para nós um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão interessante, que é a citologia, a relação do estudo da célula com a interface físico-etérica, com o espírito que organiza o corpo, que influencia essas células. No profético livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz define célula como animáculo infinitesimal domesticado. Quando nós entendermos, ou a biologia entender a célula exatamente como ela é, ou seja, um animáculo domesticado, então nós estaremos muito mais próximos de entender fenômenos como o efeito placebo ou o efeito nocebo, né? Quando nós, a partir dos nossos pensamentos e das nossas ideias, podemos gerar saúde ou doença. Vamos ouvir um pouquinho a doutora Elisa e depois voltamos para mais algumas considerações. Para falar sobre o espírito e a organização celular, estou com a doutora Elisa Pacheco. Ela é biomédica, professora universitária na área de bioquímica e também é membro da AME-ABC, a Associação Médico Espírita do ABC. Bom, Elisa, muito obrigada por estar aqui, no Ciência e Espiritualidade, falando um pouquinho sobre o espírito e a organização celular. Eu sei que parece um tema complicado para quem não é muito dessa área da biologia, mas é possível fazer uma relação do espírito com essa pequena parte do nosso corpo que é a célula? Então, de fato, Giovana, acho que é um tema que às vezes não parece tão claro e tão direto, Para a gente lembrar um pouquinho, quando a gente pensa em célula, nós estamos falando nas unidades que formam todo o nosso corpo. Então, nós temos trilhões de células compondo todos os tipos de tecidos que compõem o nosso corpo. E a gente muitas vezes acaba tendo uma ideia de que elas funcionam autonomamente, independente da nossa vontade, de que está tudo já pré-estabelecido, de que está tudo organizado. E o que eu faço, o que o meu cérebro pensa, o que a minha mente determina, nem sempre vai interferir diretamente lá na célula, Mas, na verdade, cada dia mais, a própria ciência tem mostrado que os estados de emoção, saudáveis ou não, interferem diretamente nessas células e, portanto, no desempenho do meu organismo como um todo. Então, para o meu organismo funcionar bem, então é importante que haja essa harmonia da espiritual, e essa harmonia espiritual ela vai funcionar também na harmonia das células. Então, isso mesmo, É direta essa relação. Como eu disse, a gente, na área da biologia, estuda a célula, ela é uma unidade autônoma, que funciona, que nós temos os hormônios que regulam o metabolismo celular, e a gente fica nessa intenção, nessa impressão de que elas funcionam lá independentes da minha vontade. E quando, na verdade, a gente sabe quem é a minha vontade, é o meu espírito. E a interferência do espírito na célula é muito maior do que a gente imagina. A gente tem vários exemplos de possibilidades de interferência direta do espírito nessa organização, de como a célula se organiza. Se a gente quiser dar uma olhadinha numa estrutura celular, para a gente lembrar um pouco como é que é, a gente pode olhar para uma célula. A célula que a gente está vendo aí é uma célula animal, que constitui então as estruturas de todos os seres animais. Então já vê que existe um núcleo, que existem ao redor desse núcleo organelas, que estão cada uma fazendo a sua função. E essas organelas, elas têm esse nome de organela justamente por quê? Porque quando os primeiros citologistas começaram a entender as células, eles viram que cada organela era como se fosse um órgão do nosso corpo. Então, igual a gente imaginar, o coração tem que fazer o bombeamento do sangue, o sistema renal tem que fazer a filtragem do sangue, Então, cada órgão tinha uma função. Dentro da célula, existe essa analogia. Cada pequena estrutura que a gente chama de organela faz uma função.
Então, exatamente por isso, até mesmo a gente tem essa ideia de que a célula funciona sozinha, né? E outra coisa também que a gente cultuou, na verdade, nos últimos anos, com todo o conhecimento de biologia molecular, do DNA, né? A gente teve uma formação no sentido de que tudo depende do núcleo da célula, do DNA, que é o material genético que está lá no núcleo da célula. Então, na verdade, as coisas já estão pré-estabelecidas, né? A gente sempre acreditou nisso, que as coisas estão pré-estabelecidas, ou seja, a informação está no DNA, está lá no núcleo, e tudo que a minha célula vai fazer depende dessa informação. Ou seja, eu não tenho muito como interferir nisso, já que eu já nasci, já tenho a minha informação genética e não tenho muito como interferir, já está pré-determinado, né? Certo. Então, quer falar? Não pode. Então, a gente teve essa ideia. A gente pode dar uma olhadinha aí no núcleo, né, que é onde está o material genético, que é o DNA. Esse DNA está organizado em cromossomos, todo mundo já ouviu falar dos cromossomos, então são fragmentos de DNA onde estão os nossos genes. Esses genes que vão determinar, por exemplo, se eu produzo insulina adequadamente ou não, e a deficiência num determinado gene pode estar associado a uma doença. Então nós temos inúmeras doenças genéticas que são justamente causadas porque algum gene está defeituoso. Então nós fomos formados com essa ideia que tudo está no gene, no material genético, e que já está pré-determinado se eu vou ter uma doença ou se eu não vou ter, e que, portanto, eu não tenho muito como interferir nisso. Bom, só que nos últimos anos, né, depois do projeto Genoma, nós fomos um pouco surpreendidos, né? Por quê? Porque a gente sempre aprendeu o seguinte: um gene leva à produção de uma proteína, um gene leva à produção de um RNA mensageiro que vai levar à produção de uma proteína. E as proteínas são as moléculas executoras dentro das células. Então, a gente acreditava o seguinte: se atualmente nós conhecemos cerca de 100 mil proteínas diferentes, o que eu espero encontrar no projeto Genoma? 100 mil genes diferentes. Por quê? O dogma da biologia molecular sempre mostrou isso pra gente. Um gene que leva à produção de RNA, que leva à produção de uma proteína. Então a gente esperava encontrar 100 mil genes. Só que, quando o projeto Genoma terminou, o que foi uma grande surpresa? Nós encontramos 30 mil genes aproximadamente. Bem menos do que se esperava, né? Bem menos do que a gente esperava. Então, Elisa, a gente vai continuar falando mais dessa descoberta, desse achado, no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já.